Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 21 de julho de 2026. Ataque esmagador contra o quartel-general do FSB. A Ucrânia ataca petroleiros, 3 petroleiros na realidade, e mais uma ponte ferroviária. General Sirski criou as unidades de drones. Foi ele que criou as unidades de drones e não como estava sendo alardeado por aí. Zelensky reúne comandantes e fabricantes de armas. São esses os assuntos que nós vamos tratar hoje. E as forças de defesa da Ucrânia desencadearam uma onda devastadora de ataques de precisão, destruindo um centro de comando do FSB, a antiga KGB, na província de Kherson. Notícia quente, chegada ontem, e afundando a infraestrutura de transporte russa no Mar Negro e em Donetsk. Em Kiev, o comandante em chefe, Sirski, quebra o silêncio sobre a modernização drástica do exército, enquanto o presidente Zelensky lidera uma reunião de emergência histórica com os maiores fabricantes de armas e generais de elite da linha de frente para acelerar o fornecimento de blindados e sistemas robóticos. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal da Verdade, aqui vocês vê somente a verdade. E também peço a todos que deixem aquele like poderoso, aquele like guerreiro, assim como a inscrição guerreira da verdade, e peço que compartilhem. E também façam seus comentários, eu conto com vocês. E sei que posso contar com vocês. Muito obrigado. Ataque esmagador contra o QG do FSB. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, desferiu um golpe cirúrgico e violento contra a estrutura de espionagem e comando da Rússia. Espionagem, sabotagem, torturas, não apenas contra militares, mas contra civis ucranianos. Uma operação especial de alta complexidade utilizou exatamente 13 drones de ataques para atacar e pulverizar um centro de coordenação do FSB russo na área ocupada da região de Kherson. A inteligência ucraniana identificou que a instalação operava disfarçada em um complexo turístico, mas servia como base fortificada para aproximadamente 100 militares russos. O perímetro inimigo contava com fortificações de engenharia, pontos de controle armados e abrigos subterrâneos, projetados para resistir a bombardeios. Além do contingente humano, o local abrigava mais de 70 veículos militares russos que davam suporte logístico às operações de ocupação. A investida em massa com os 13 drones coordenados rompeu as defesas e causou explosões em cadeia, gerando um incêndio de grandes proporções nas instalações que consumiu todo o complexo. As redes sociais confirmam, já desde ontem, quando foi divulgada essa notícia, esse acontecimento muito recente, essa precisão absoluta dos impactos que aniquilaram esse centro de comando da KGB da Rússia. E um golpe de misericórdia no Mar Negro está acontecendo. 3 petroleiros foram atacados, uma ponte ferroviária, entre outros alvos, entre outros ativos muito valiosos das tropas russas. O Estado-Maior da Ucrânia, das Forças Armadas da Ucrânia, confirmou o sucesso de uma massiva ofensiva noturna realizada entre os dias 19 e 20 próximo passados de julho de 2026 para esmagar o potencial militar e econômico da Rússia. As forças de defesa ucranianas atacaram de forma simultânea mais 3 navios-tanque russos em plena atividade nas águas do Mar Negro. Esses 3 petroleiros eram peças-chave na engrenagem de guerra, sendo utilizados para o transporte de petróleo bruto, derivados e combustíveis vitais para o abastecimento das tropas da Rússia. Na mesma noite, a Ucrânia cortou uma das principais artérias de suprimento terrestre do território ocupado. Um ataque cirúrgico destruiu a ponte ferroviária sobre o rio Kalmius, localizado nas proximidades da vila de Staromariuka, na província de Donetsk. Os russos dependiam diretamente dessa ponte para movimentar blindados, munições, armas, soldados
dezenas, centenas de soldados, eles podiam mobilizar por ali, aliás, e usavam isso, né, em direção à linha de frente do teatro de operações. A barreira a barreira defensiva russa também sofreu perdas irreparáveis durante essa ação ucraniana. A artilharia e os sistemas ucranianos alvejaram e inutilizaram um sistema de mísseis terra-ar, o famoso Tor M2, além de obliterar 2 estações de radar Nebo-SV, e a rede de vigilância aérea russa foi severamente danificada, com a destruição imediata de radares de alta tecnologia dos modelos Nebo-U Kasta 2 e 2 e Gama 1M e 1M. Caçadores de drones da Ucrânia também localizaram e neutralizaram as bases de comando remota russas na região. Estações de controle terrestre de drones foram aniquilados também em outras localidades, por exemplo, de Belaya Berziovska. Isso já é um outro ataque daí já dentro da Rússia, na província de Briansk, na localidade de Naumokouka, e leva esse nome também, é uma província ali em Belgorod, em Vilnepole, na província de Donetsk. Complementando a rodada de destruição de ontem, o Estado-Maior ucraniano massacrou concentrações de tropas e blindados russos perto das aldeias de Bahatir e Novokaurinka, na província de Donetsk também. A verdade sobre os drones de guerra e sobre a tecnologia. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, veio a público para expor a realidade crua da modernização militar. Syrskyi rechaçou de forma categórica falsas alegações de que estaria freando o uso de tecnologias não tripuladas no campo de batalha. O general relembrou que ele próprio foi o idealizador e criador das forças de sistemas não tripulados, as famosas USF, transformando a tecnologia em um braço independente das Forças Armadas. E ele tomou essa decisão estratégica dura que quebrou dogmas da cadeia de comando tradicional, incluindo a nomeação direta do oficial Robert Braude, que nós já conhecemos muito bem, conhecido como Madiar, para liderar a USF. Eu quero lembrar também que ele disse: os drones estão sendo usados há pelo menos 2 anos e começaram a aumentar em escala, e ele começou a pedir ao Ministério da Defesa nesses 2 anos para cada vez mais, e ao presidente Zelensky também, aumentar a produção de drones. E também foi um incentivador e participou de reuniões, porque ele ajudaram as decisões do presidente sobre a modernização de drones e a fabricação de drones, mísseis, etc. E o Syrskyi destacou que os drones ucranianos hoje respondem por grande parte das perdas totais sofridas pela Rússia no teatro de operações. Contudo, o comandante alertou que a guerra real exige uma doutrina combinada e sólida. Para que os drones operem com eficácia total, o exército necessita de cobertura constante de artilharia, morteiros, guerra, suporte de engenharia, etc. Como é feito, e a Ucrânia tem tido muito sucesso nesses anos todos de guerra, e eliminado, agora a 20, 30 quilômetros, cada vez distâncias maiores, as linhas de moedor que a Rússia faz, que não chegam nem perto das trincheiras ucranianas. E para que drones operem com eficácia, essas coberturas continuarão existindo e o exército continuará fazendo. O chefe militar pontuou que o Estado-Maior trabalha junto ao Ministério para adquirir todas as capacidades necessárias e não apenas equipamentos que estão na moda. Diz ele, uma coisa óbvia, né? O exército não compra nada. Quem compra é o Ministério da Defesa. A Ucrânia enfrenta uma potência que abusa de recursos de artilharia, aviação pesada e ondas humanas de infantaria. Syrskyi foi muito enfático ao declarar que é impossível converter um exército de 1 milhão de soldados
em operadores de drones em apenas 2 meses. Experimentos precipitados dessa magnitude teriam um preço inaceitável, pago com a perda de territórios e com as vidas do povo ucraniano, diz ele. A declaração acontece após debates internos, onde o ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, apontou gargalos na gestão militar, enquanto o presidente Zelensky manteve Syrskyi firme no comando das operações. Zelensky reúne os senhores da guerra, reúne na realidade os senhores da guerra, que eu estou me referindo aqui, são os fabricantes e mais os comandantes de corpos de exército. O presidente Volodymyr Zelensky realizou agora no dia 20 de julho, próximo passado, uma reunião de emergência sem precedentes na estrutura do Estado-Maior Supremo. Pela primeira vez desde o início do conflito, colocou-se frente a frente em um diálogo direto os comandantes combatentes, os que estão comandando a linha de frente, e os industriais que fabricam as armas. O encontro de alto nível contou justamente com os comandantes das forças aerotransportadas, no caso paraquedistas, e também dos corpos de exército do número 10, 11 e 19, além dos corpos de exército Kartia e Azov. E, por outro lado, do outro lado da mesa, sentaram-se os diretores das principais indústrias de defesa da Ucrânia, junto aos ministros da Defesa e das Finanças. Notem que apenas alguns corpos de exército participaram, outros também alguns não participaram, não sei porque isso é critério do presidente Zelensky. O foco da reunião foi estritamente prático, foi de trabalho, foi objetivo, focado em resolver atrasos de fornecimento, problemas logísticos de aquisição e a liberação de financiamentos extras. Zelensky exigiu agilidade na assinatura de novos contratos para a entrega em massa de drones de todos os portes, sistemas robóticos terrestres e munições de artilharia de longo alcance. A liderança avaliou detalhadamente os relatórios de campo, apontando taxas específicas de defeitos nos produtos para que a indústria faça correções imediatas. Com o objetivo de manter a máquina de guerra ucraniana calibrada, ficou estabelecido um calendário regular para estas reuniões sob a coordenação do Conselho Nacional de Segurança. Uma nova rodada com os demais comandantes de corpos de exército já está fixada para a próxima terça-feira, visando acelerar o poder de fogo no fronte. E concluímos que a coordenação entre a tecnologia de ponta e a bravura no campo de batalha mostra que a Ucrânia está adaptando sua estratégia para sufocar ainda mais as linhas russas, além do que ela já vem sufocando com muito sucesso. Os ataques cirúrgicos contra o FSB, antiga KGB, em Kherson e a destruição da infraestrutura de transporte mostram que a retaguarda da Rússia não está segura, ela é vulnerável e não tem uma segurança em nenhum lugar, no espaço nem no tempo. E o alinhamento direto entre a indústria de defesa nacional ucraniana e os generais que comandam as tropas garante que o exército ucraniano continuará recebendo o poder de fogo necessário para repelir os ataques russos e retomar o controle soberano de suas fronteiras. E, a meu ver, a crise que eu comentei ontem, desencadeada com a saída do ex-ministro da Defesa, parece que já está se resolvendo de uma maneira muito rápida e, aparentemente, todos estão ficando satisfeitos, inclusive o ministro demissionário. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Vocês são muito importantes para o canal. Inscrevam-se, preciso de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.